Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui em mais uma quinta-feira. Espero que você esteja animado, perseverante, no seu curso de Bibliologia, aqui da Escola de Formação de Discípulos da Igreja Resgate, Ministério Resgate Master. Nós estamos, então, no módulo 5, o módulo de Bibliologia, e vamos iniciar hoje a aula 14. Semana passada encerramos os livros do Velho Testamento. Vou até fazer uma correção, são 39 livros, que nós estudamos, ao todo são 66 no cânon cristão. E vamos agora, antes de começar o Novo Testamento, fiz um desafio para o pastor Ottoni também, de fazer a primeira aula do Novo Testamento. Espero que ele esteja conosco na próxima quinta-feira. E antes disso, nós vamos fazer então a aula 14, chamada de O Silêncio Bíblico. Nada mais, nada menos que o período entre Malaquias e o Evangelho, os Evangelhos, no caso de Mateus, Marcos, Lucas e João, mais propriamente dizendo, o nascimento de Cristo, no ano 0, no ano 1 da era cristã. Então, esse período interbíblico, de 400 anos de silêncio, é entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E antes de a gente tratar, então, o Novo Testamento, a gente quer ter uma ideia do desenvolvimento histórico que culminou nos 400 anos de silêncio, conhecido como período interbíblico ou intertestamentário. E nós vamos fazer isso hoje, uma aula um pouco mais de história do que de teologia, mas nós vamos fazer isso a partir dos impérios, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano, até o nascimento de Cristo. Cristo nasce dentro do período do Império Romano. O primeiro período, então, é o período babilônico, e nós vamos começar lendo o capítulo 7 de Daniel. Eu falei que era mais histórico, mas a Bíblia também trata de revelações e também de profecias históricas. E Daniel é um profeta que teve todo o seu ministério profético e também político no reino da Babilônia. Daniel foi um dos governadores da Babilônia durante os 70 anos de cativeiro do povo de Israel. Vamos ler Daniel 7, que na verdade é uma profecia que Deus deu a Daniel de todos os impérios que seriam subsequentes ao Império Babilônico. Então vamos ler Daniel capítulo 7, versículo 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Versículo 4, o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Versículo 5, o segundo animal semelhante a um urso. Versículo 6, e eis aqui outro semelhante a um leopardo e tinha nas costas 4 asas de aves. O versículo 7, eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e ele tinha 10 chifres. Versículo 17 agora, estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Versículo 18, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Nós vemos aqui uma visão, e por isso nós já trouxemos na aula de Daniel a linha do tempo. Vamos trazer de novo essa imagem. E essa imagem é uma linha do tempo que vai desde os juízes, Davi, da época do Império Egípcio, até o Império Romano. No caso aqui, até o ano 70, quando Jerusalém foi sitiada e o templo foi destruído pela segunda vez, e até hoje nunca foi reconstruído. Então, nós podemos lembrar aí do período em que a potência era o Egito, de 1300 a 1004 a.C. Davi, ali as 12 tribos eram unificadas, mas houve uma divisão depois do reino de Davi e de Salomão. Ficaram 10 tribos de Israel ao norte e Judá ao sul, 2 tribos. Depois vem o Império Babilônico, 686 a.C. Judá ela é levada em cativeiro, e Daniel vai para o cativeiro babilônio, e assim surge a primeira destruição, que foi em 586, mais ou menos, a.C. Depois surge o Império Medo-Persa, cujo nome é o urso. Daniel chama a Babilônia de leão. O urso, Medo-Persa, quando esse império permite que Zorobabel e Esdras e Neemias reconstruam o templo que havia sido destruído pelos babilônicos, aí surge o leopardo, segundo Daniel, segundo a visão, se referindo ao Império Grego,
que começa no ano de 330 a.C., né, seguindo aí essa nossa linha do tempo, e depois o animal feroz, que não tem nome, mas é o Império Romano, o maior império de todos os tempos, né, Império Ocidental, que foi do ano 64 até o ano 70, no caso, quando foi destruído o templo, mas sabemos que o Império Romano durou 500 anos. Então, esse período é chamado de greco-romano, principalmente nessa dominação grega e depois romana. Jesus nasce, então, no ano 1, né, depois de um período interbíblico de 400 anos, a aula de hoje, e até o ano 70, aí são a segunda destruição do templo, né? O animal feroz de 10 chifres, nós podemos resumir, no caso, em impérios, né, e dinastias, que foram 10 dinastias gregas, né? Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, a mais importante, depois Galba, Otão, Vitélio, e 10 anos, né, o Vespasiano e a dinastia, né, Domiciliana. Bem, de qualquer forma, essa é uma linha do tempo da visão de Daniel 7. E vamos agora estar falando do período, que é chamado o tempo do leão, por Daniel, que é de 626 a 539 a.C., o período babilônico. O contexto histórico, então, Manassés é levado cativo pelos assírios, o Egito e a Síria lutavam entre si pela dominação de Judá. Josias, o rei justo, ao contrário de Manassés, foi morto pelos egípcios na batalha de Megido, ou Megido, pelo líder do exército Neco II, está lá em 2 Reis 23, de 29 a 35. Aqui, meus irmãos, nós já vemos, e você pode relembrar alguns profetas desta época, que nós vemos, né, que são pré-cativeiro babilônico, né, alguns profetas que avisam, Isaías, Jeremias, são profetas que estão nesse contexto histórico que nós estudamos no Velho Testamento. Continuando o contexto histórico do período babilônico, vemos que posteriormente a Joacás é levado cativo para o Egito por 3 meses. Em 605 a.C., o Egito é derrotado pelos babilônicos na batalha de Carmesh, ou Carquemis. Joaquim, rei de Judá, torna-se vassalo do Egito. Até chegar ao rei Zedequias, os babilônicos dominaram Judá. Vamos continuar aí. 3 deportações acontecem durante o período babilônico. A primeira deportação, em 695, aí Daniel, aqueles jovens inteligentes, seus amigos, eles são levados pelo rei para o cativeiro. Depois, em 594, o rei Joaquim, na época de Ezequiel, nós já estudamos também esse período no livro de Ezequiel, em torno de 10 mil cativos vão também para a Babilônia. É a segunda deportação dos judeus até 586, que Gedalias governou os pobres que ficaram em Jerusalém, devido à deportação dos judeus realizada por Nabucodonosor II, que destruiu a cidade santa. Então, em 586, meus irmãos, foi a terceira deportação, e a cidade, tanto as muralhas quanto o templo, foi totalmente destruído pelos babilônicos. Esse é o período babilônico que estamos estudando. O exílio babilônico durou 70 anos, né? E o rei foi Nabucodonosor II. O que esse exílio de 70 anos resultou para a estrutura religiosa de Israel? Primeiro, surgiram as sinagogas, como lugar de adorar a Deus e estudar a Torá. Vemos que Ezequiel foi o profeta, já estudamos isso, Ezequiel foi o profeta que começou na sua casa a sinagoga, porque não havia mais templo, não havia mais cidade, não havia mais reino. E a segunda consequência desse cativeiro de 70 anos é a escrita, o copista e o intérprete da Torá. Começaram a existir essas pessoas que começaram a ter que copiar para que mais pessoas tivessem acesso à Torá. E ocorreu também a chamada diáspora judaica, que é a primeira vez que os judeus são totalmente dispersos, não só pela Babilônia, mas para todos os lugares. A diáspora quer dizer a figura do semeador, né? Deus semeando o seu povo por todos os lugares da terra, como uma semente é semeada, assim também é o povo de Deus. Essa diáspora é conhecida como a diáspora judaica em 586 a.C. Agora nós vamos para o segundo período, chamado período Medo-Persa. E esse período é chamado por Daniel, na sua visão, no capítulo 7, de Tempo do Urso, de 539 a 331 a.C. Qual é o contexto histórico do Império Medo-Persa? Ciro, rei da Pérsia, derrota a Babilônia. A Babilônia, naquela época, enfrentava conflitos internos decorrentes da má administração e da corrupção e da decadência moral e militar. Deus começa a levantar um novo império.
Continuando no contexto histórico, Ciro, aproveitando a festividade dos babilônicos, desviou as águas do rio Eufrates e pôde passar tranquilamente com o seu exército, já que os portões estavam abertos. E Ciro permite o retorno a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel, com o objetivo de reconstruir o templo. Cambises, filho de Ciro, morreu 7 anos depois de assumir o poder, devido à sua incompetência de governar. Depois vemos o rei Dario, um rei bem conhecido, persa, assume o lugar de Cambises. Assuero já é Xerxes I, ascende ao poder. Ele é, na verdade, o rei que casou com a rainha Ester. Está lá no livro de Ester, você vai vendo aí a contemporaneidade do Velho Testamento em relação a esse período medo-persa. E Artaxerxes lidera Esdras para reconstruir o templo. Então, Artaxerxes é aquele governador persa que olha para Daniel, pergunta se ele estava triste, e Daniel fala: estou triste porque a cidade dos meus pais está destruída, os muros e o templo foram destruídos, e ele pede cartas para Artaxerxes, e assim tem essa volta para a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Isso se dá, então, o final aí do período medo-persa. Já entramos, então, no terceiro período agora, o período grego, o chamado contexto histórico aqui de Alexandre o Grande, o principal personagem ali da Grécia, e nós já entramos agora no silêncio bíblico, porque nessa época, né, os profetas já silenciaram, Malaquias é a última profecia do Velho Testamento, e nós estamos agora arrumando para o período do silêncio bíblico, principalmente na questão do Império Grego, que é chamado do Tempo do Leopardo por Daniel, lá em 586 a.C., né? 200 anos antes, Daniel tem uma visão, né, desses impérios. E o maior império do mundo antigo, né, é estabelecido aos 30 anos, Alexandre o Grande, ele conquista, né? E ele tinha como mentor intelectual o filósofo Aristóteles. Nós começamos a ver já a influência grega, né, no pensamento, na filosofia, e obteve 3 vitórias decisivas sobre os persas, no Rio Grávio, em Issus, após atravessar a Ásia Menor, e na batalha de Arbela ou Gaugamela, chegando à Índia, né? Alexandre o Grande chega à porta ali da Índia, ele vai até a Ásia. E sobre a batalha de Arbela, nós podemos ver a supremacia grega em relação ao combate, à arte da guerra, a inteligência grega. Os macedônios, que são os gregos, tinham 40.000 soldados de infantaria e 7.000 cavaleiros. E os persas, eles tinham 15 elefantes de guerra, entre 45 a 200 mil soldados, né, quase 5 vezes maior o exército persa, e no final foram de forma derrotados, sofrendo uma terrível baixa de aproximadamente 90 mil homens, né? Alexandre o Grande vence essa batalha histórica. E o contexto desse líder de Alexandre se torna nítido, a questão da helenização. Ela foi tão completa, ou seja, esse processo da cultura grega se espalhar pelo mundo, que 600 anos seguintes, de 300 a.C. até 300 depois de Cristo, o grego se tornou a língua oficial que permitiu a comunicação entre os povos, que falavam idiomas distintos, um meio perfeito para que o Novo Testamento pudesse ser escrito. Nós já vemos a mão de Deus agindo na questão cultural. Esse período da formação do idioma grego é conhecido como período koiné, que é o grego comum. Nós vemos aqui Deus preparando, meus irmãos, a língua que pudesse ser compreendida em mais países, como se hoje, né, a língua principal seria o inglês, era o grego, nessa época de Alexandre, que já entra para 2 séculos, aí metade do período interbíblico antes de Cristo nascer. Posteriormente, o território conquistado por Alexandre foi dividido em 4 generais, né? Alexandre ficou poucos anos no poder, já houve conflitos, então Antígono dominou o norte da Síria e a Babilônia, Cassandro dominou a Macedônia, que é a porta para a Europa, Ptolomeu dominou o sul da Síria e o Egito, mas na África, e Lisímaco reinou sobre a Trácia e o ocidente da Ásia Menor, ali na questão da Europa oriental, e tudo que Alexandre conquistou foi dissolvido em 7 anos de lutas internas, gerando 2 dinastias. Então, após Alexandre, o Império Grego ainda continua no poder, mas ele é dividido em 2 grandes dinastias, em 2 grandes famílias, né, e pessoas que dominavam a época. Primeiro foram os Ptolomeus, que ficaram de 323 a 198 a.C.,
Eles dominaram o Egito e a Palestina. Nesse período, os judeus helenizados traduziram o Novo Testamento do hebraico para o grego, na versão conhecida como a Septuaginta, por isso tem LXX, 70 em algarismo romano, sob o reinado de Ptolomeu II. Então, a Septuaginta já está no meio, que é a tradução da Torá e de todos os 39 livros para o grego, né, do hebraico para o grego. Isso surgiu aí durante essa dinastia dos Ptolomeus. Eles pediram para que isso fosse feito. Sobre a Septuaginta, que nós já falamos várias vezes, né, nessa primeira parte do curso, da metade do curso, a mais importante tradução grega do Antigo Testamento, realizada por 72 eruditos anciãos, dizem que eram 6 por tribo de Israel, né, que eram 12 tribos, e esse trabalho foi solicitado pelo rei Ptolomeu II, ou seja, por um imperador grego, para a Biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca do mundo antigo, né? Então, a Bíblia dos judeus foi traduzida para o grego. Depois, então, veio os Seleucidas, que na verdade foi o tempo do maior domínio grego, de 198 até 26, já chegando próximo, né, 26 anos antes de Cristo nascer. Estamos aí na segunda metade do silêncio bíblico. Os Seleucidas dominaram os atuais Irã e Iraque, né? Eles estavam ali na Palestina, naquela região ali da Ásia. Os Seleucidas venceram os Ptolomeus na Batalha de Panion, dominando também a Palestina. Antíoco IV, que é 214 a.C., perseguiu sistematicamente os judeus que eram contra o processo de helenização e os costumes gregos, ou seja, os judeus resistentes, nacionalistas, começaram a ser perseguidos nessa segunda metade do período intertestamentário, que gera nos judeus uma questão de nacionalismo, né, de patriotismo, essa perseguição grega dos judeus. Eles proibiram a guarda do sábado e outros ritos religiosos, como a circuncisão. Eles começaram a ameaçar a cultura e a religião do povo de Israel. Profanaram o templo, sacrificando um porco sobre o altar, e a consequência disso foi o que nós chamamos da revolta dos Macabeus. Essa revolta gera toda uma questão nacionalista e patriota no povo de Israel e também na sua organização religiosa. Essa revolta é muito importante, segundo a história judaica e também os teólogos do Novo Testamento. Matatias, o sacerdote, foi forçado por um oficial sírio a oferecer um sacrifício pagão, e ele se recusa a fazer isso. Aí um judeu se oferece para fazer, e Matatias o mata e destrói o altar. Devido a isso, Matatias foi aclamado como herói nacional. Então você já vê aqui um patriotismo assumindo, né, uma questão de povo de Deus, e os zelotes se uniram a ele, que era um grupo, né, que eram zelosos, claro, pela tradição judaica, pela Torá, e formaram um verdadeiro exército, né? Embora Matatias tenha morrido, pouco tempo depois o povo já estava incendiado por seu nacionalismo judaico. É muito interessante porque Judas, filho de Matatias, ele é chamado de Macabeu, que significa martelo, e Judas ele se levanta como uma espécie de Messias. As profecias messiânicas começam a ter alguns relances em outras pessoas, porque o povo começa a achar que esse Judas Macabeu era o Messias. Houve grandes pessoas, até isso é citado em Atos, né? Quando Gamaliel defende a questão de que o Messias, Jesus poderia ser como Judas, né, Judas Macabeu, que todos acharam que era o Messias, mas não era. Então se começa a se levantar por conta das profecias que haviam sido feitas há 2 séculos atrás, quase 3 séculos atrás. Então, juntamente com os zelotes, derrotam o exército sírio, ou seja, além de tudo, ainda tiveram vitória, né? Ainda continuando a revolta dos Macabeus, ele purificou e consagrou o templo, que deu a festa da dedicação. Posteriormente, Macabeu é morto em batalha, e por isso é verificado que ele não era o Messias, e o seu irmão Simão usa a diplomacia para tornar-se sacerdote e governador em Judá, e membro da nobreza síria. Então aqui a corrupção começa a entrar dentro da religião judaica, porque Simão não era da linha de sacerdotes, né? Então, ainda continuando aqui a revolta dos Macabeus, Simão fez um tratado político, começa a ver conchavos, Roma já começa a surgir, né, aí, no cenário, 139 a.C., e um acordo com Demétrio II, aspirante ao trono seleucida, que concedia liberdade política aos judeus. Os gregos começaram a dar uma certa liberdade para evitar as revoltas. Devido a isso, Simão é oficialmente reconhecido como sumo sacerdote,
e a sua família como os amoneus. Interessante lembrar, meus irmãos, que o poder político assegurou que os sacerdotes fossem homens ricos e poderosos. E o surgimento dessa nova classe de sacerdotes levou a família real de Davi a seu ponto mais baixo, de maneira que no tempo do Novo Testamento, todos os seus membros eram desconhecidos e insignificantes. Ou seja, havia uma ação do inimigo contrária, né, enfraquecendo a descendência do Messias que vinha da tribo de Judá. Então, o poder e a corrupção estavam impedindo que isso acontecesse. Isso é mais um mover de Satanás contra, né, a progressão, mas o que Deus planeja acontece, né? O seu filho Jesus nasceria, e nasceu. Segundo D.A. Carson, os judeus que voltaram do exílio, eles foram liderados por Esdras e Neemias, adotaram o Pentateuco como a regra de sua vida. Durante os períodos persa e grego, que nós já discutimos nessa aula, eles enfrentaram séculos de sincretismo religioso, devido à influência do culto pagão e da filosofia, né, da helenização. E a partir do século II a.C., surgem diferentes escolas de pensamento a respeito da interpretação da lei. Aí surgem as 3 escolas judaicas, conhecidas como os fariseus, os saduceus e os essênios. Lembrando que Jesus era da família, era de linhagem dos fariseus, que eram aqueles que se dedicavam, né, ao estudo da palavra com mais profundidade. Os saduceus eram os líderes por muito tempo, e os essênios era uma ordem mais fraca. Carson ainda continua dizendo que, além da interpretação da lei, as escolas de pensamento, né, as 3 escolas, desenvolveram alguns novos pontos de vista teológicos, ou seja, a teologia, né, de Israel começou a ser criada primeiro com base na tradição oral, ou seja, os fariseus principalmente achavam que para se interpretar a Escritura, a tradição oral era mais importante que a escrita. Aí eles criaram todas as emendas, né, e a Bíblia, né, a Torá. E a segunda, a soberania divina, era uma doutrina. Eles também pregavam sobre a doutrina dos anjos e a escatologia, que é o final dos tempos. Então os fariseus, seguidos dos essênios, acreditavam na tradição oral para interpretar as Escrituras, na soberania de Deus, na existência dos anjos e no julgamento futuro, na ressurreição. Já os saduceus eram contrários a tudo isso, por isso havia esse conflito entre essas linhas. E nós chegamos então, estamos nos aproximando aí do final da nossa aula do silêncio bíblico, ou o período intertestamentário, interbíblico. Estamos aí no 4º período, que é o período romano. O período chamado por Daniel, lá em Daniel 7, do tempo do animal feroz. Nós estamos falando aqui no período interbíblico entre 27 a.C. e 68 anos antes de Cristo. Claro que, como eu disse, o Império Romano ele continua, mas nós estamos falando do período aí de silêncio bíblico. A maioria dos evangelhos foram escritos na metade do 1º século, meus irmãos e minhas irmãs. Então, o contexto histórico aqui é: Roma, sob o comando de Pompeu, toma a Palestina. Antípatre, pai de Herodes o Grande, que é um idumeu, né, descendente de Esaú, foi nomeado governador da Judá, né, da Judéia. E com ele iniciou-se o governo então dos Herodes. Nós já vamos perceber que Jesus nasce na época dos Herodes. Os herodianos formavam um partido político que beneficiava a sua linhagem judaica, optando por se submeterem a Roma, recebendo benefícios políticos, ou seja, eles não eram descendentes de Davi nem de Judá. Eles eram pessoas influentes politicamente e corruptos, né? Os Herodes foram Herodes o Grande, Arquelau, Herodes o Etenarca, Herodes o Tetrarca e Herodes Agripa. São 4 Herodes, né? Desde aquele que mandou matar as crianças na época de Jesus, depois o que crucifica a Cristo, o que corta a cabeça de João Batista e que mata também os apóstolos, né? Eram os Herodes. E em 70 depois de Cristo, o templo foi totalmente destruído e o mundo estava sob a influência da cultura helenística. É interessante dizer que o templo até hoje não foi reconstruído, né? Então a dinastia Júlio-Claudiana era que governava, né? Eram os imperadores aí entre o ano 27 a.C. a 68 depois de Cristo. Receberam o título de César Augustus, né? O Ave César. Caio Otávio, ele foi fundador do Império Romano e seu primeiro imperador de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Tibério Cláudio foi imperador de 14 depois de Cristo até 37 depois de Cristo.
já aí na época do ministério de Cristo, né? Caio Germânico, também conhecido como Calígula, foi imperador de 37 até 41 depois de Cristo. Tibério Cláudio Germânico, de 41 depois de Cristo a 54 depois de Cristo. Nero Cláudio Germânico, de 54 até 68, e o último imperador da dinastia Júlio-Claudiana incendiou Roma e culpou os cristãos a quem perseguia. Sabemos, meus irmãos, que Nero foi realmente o que iniciou a perseguição já da igreja, né? Jesus já havia morrido na cruz, ressuscitado e ascendido aos céus, e a igreja aí está sendo perseguida por Nero, e assim nós estamos já entendendo toda a formação para chegar aí no berço do Evangelho, né? As outras dinastias que foram de 69 depois de Cristo até 476 depois de Cristo é a dinastia dos Flávios, dinastias dos Antoninos e dinastia dos Severos. O Império Romano é considerado a maior civilização da história ocidental, durou 5 séculos, começou em 27 a.C. e terminou em 476 depois de Cristo. Estamos aí concluindo a aula, os 3 últimos slides. A influência do mundo greco-romano, por que é chamado dessa forma, né? Porque os romanos conquistaram militarmente, mas expandiram o mundo usando a cultura grega, e por isso o grego era falado em todos os lugares. Então a gente chama o mundo greco-romano. Os gregos então se expandem rapidamente, né? A língua grega se expande rapidamente. O Novo Testamento, tanto é que ele é escrito já em grego. A tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, foi usada pelos escritores do Novo Testamento, por isso assim acaba o período de silêncio bíblico, e a influência da filosofia de Platão e Aristóteles na teologia patrística. Ou seja, os judeus começaram a terem também judeus que eram helenistas, né? Isso traz conflito depois para a igreja lá em Atos. E a chamada helenização também os romanos, né? Enquanto os gregos dominavam culturalmente, os romanos dominavam militarmente, né? A Pax Romana é o período de paz instituído pelo Império, desde que não houvesse revolta dos povos conquistados, e também as boas estradas que permitiram a divulgação mais rápida do Evangelho. E para encerrar a influência do mundo greco-romano, lembramos que o exército garantia a passagem segura dentro do Império, e as estradas estavam ligadas aos grandes centros, o que possibilitou Paulo a pregar o Evangelho a muitos povos. Meus irmãos, Deus é Senhor da história. Essa aula intertestamentária, ela mostra algo claro, que Deus domina a história. Deus, Ele controla impérios. Deus, Ele controla os governantes dos impérios. E nós podemos ver isso nos dias de hoje. Ontem, né, aliás, no dia 7, terça-feira, estamos aqui lembrando da nossa independência. Deus controla todas as coisas. Um Deus que dá a Daniel a visão de todos os impérios, pode dar a nós também a visão de quem Ele deseja que governe o nosso país, e assim Ele movimenta as coisas. Esse período mostra o governo de Deus e a autoridade dele sobre todas as nações e impérios, e a autoridade dele sobre os governos, porque a palavra em Romanos diz que não existe autoridade que não tenha sido, qualquer autoridade que não tenha sido estabelecida por Deus. Nós estamos então agora preparados, né, para estar começando o Novo Testamento, entendendo o que aconteceu entre Malaquias e Mateus, e vamos estar estudando aí os primeiros 3 evangelhos na próxima aula. Se Deus quiser, estaremos na próxima quinta estudando Mateus, Marcos e Lucas. E assim vamos iniciar, né, essa jornada no Novo Testamento. Vamos orar, que Deus abençoe a sua vida e a minha. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse tempo, mais uma aula que estamos aqui. Senhor Deus, muito obrigado pela vida do pastor Rogério, Senhor Deus, que é o líder da Resgate Master, que tem dado todo o apoio, Senhor Deus, para estruturarmos esses cursos. Senhor Deus, e direcionamento também para as nossas vidas. Muito obrigado por estarmos aqui, e que o Senhor abençoe a vida de cada um, e obrigado, porque o Senhor é o Senhor da história, o Senhor é o Senhor, Pai, dos governos, dos impérios, o Senhor domina todas as coisas. Em nome de Jesus, amém e amém. Até a próxima aula, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a todos.